Revisão de véspera tá prontinho aqui para vocês e só vai assistir quem quer ser aprovado, porque os assuntos da prova estão todos aqui, beleza? Então, bora fazer aqui a nossa revisão final para a Companhia Ambiental do Estado de São Paulo para o cargo de analista ambiental. Vem comigo! E para você, que caiu de paraquedas nesse vídeo, na nossa revisão de véspera, eu sou o professor Gustavo Gutenberg, sou engenheiro sanitarista ambiental e aqui nesse canal a gente fala tudo de meio ambiente, saneamento e também dos concursos ambientais. Então, se você é dessa área, eu te aconselho a se inscrever nesse canal para receber todas as dicas aí e conteúdos da área ambiental. E desculpe aí, tá, pessoal, para quem já está ouvindo muito tempo me apresentando aqui, né? Mas é porque tem sempre muitas pessoas caindo de paraquedas em cada vídeo que eu coloco por aqui, tá bom? Bora para a tela do nosso computador para a gente saber tudinho em como vai funcionar essa revisão de véspera para a Companhia Ambiental do Estado de São Paulo. Muito bem, pessoal, bora saber aqui quais são os temas que nós vamos falar nessa revisão de véspera para a CETESB, para o cargo de analista ambiental. Livre aqui para vocês no YouTube, vamos falar sobre a Política Nacional dos Resíduos Sólidos, compostagem, logística reversa, coleta seletiva e economia circular, tá bom? E também ciclo de vida, que eu acabei esquecendo de colocar aqui, mas vai ter assunto também desse tema, tá bom? Porque é um tema atual que com certeza vai cair no concurso de vocês. Qualidade do ar, Política Nacional dos Recursos Hídricos, que é a Lei 9.433, e tratamento de efluentes. Se vocês quiserem participar da nossa área de membros para assistir a segunda parte da nossa revisão de véspera, tá bom? Vai ter temas como tratamento de água, aquecimento global, efeito estufa, certo? Código Florestal, Política Nacional do Meio Ambiente, que é uma legislação ambiental a mais pertinente que tem para a área ambiental, que é a Lei 6.938. Mais ciclos biogeoquímicos, onde a gente fala do ciclo do carbono, ciclo do fósforo e o ciclo do nitrogênio. Vamos iniciar aqui, tá, pessoal, pela Política Nacional dos Resíduos Sólidos, que é a nossa Lei 12.305 de 2010, né? E a gente tem que saber aqui alguns objetivos da Política Nacional de Resíduos Sólidos, que são praticamente, o que eu entendo, são resíduos da boa vizinhança de respeito ao meio ambiente. Olha só, vamos começar aqui. A prevenção e precaução, o poluidor pagador e o protetor recebedor. A visão sistêmica na gestão de resíduos sólidos, que considera as variáveis ambiental, social, cultural, econômica e tecnológica e de saúde pública. Quando a gente fala de resíduos sólidos, senhores, a gente tem que estudar diversas variáveis, como a ambiental, a social, cultural e econômica, porque tudo isso participa numa formação sobre resíduos sólidos. O desenvolvimento sustentável, tá bom? A ecoeficiência, mediante a compatibilização do fornecimento a preços competitivos de bens e serviços qualificados que satisfaçam as necessidades humanas e tragam qualidade de vida e a redução do impacto ambiental. A gente estudar aí consumos das pessoas, produtos, etc., deve ser estudado também pelos resíduos sólidos, porque, querendo ou não, depois que eles são utilizados, eles passam a ser considerados um resíduo, né? Por isso a gente tem que estudar também isso, e do consumo de recursos naturais ao nível mínimo equivalente à capacidade de sustentação estimativa do planeta. A cooperação entre diferentes esferas do poder público, sistema empresarial e demais segmentos da sociedade. Como eu falei para vocês, a gente tem que estudar diversas esferas da sociedade, assim como o setor público, o setor econômico, o setor empresarial, a cultura, tudo isso participa numa formação de conhecimento sobre os resíduos sólidos. A responsabilidade compartilhada pelo ciclo de vida dos produtos. Esse tema de ciclo de vida, senhores, é um tema de 2023, 2022, está muito atual. E na prova passada de vocês, que inclusive vamos fazer exercícios baseados na prova passada, porque cada tema da que a gente está falando aqui, eu vou colocar um exercício, como cai esse exercício numa prova. Aí eu vou pegar lá a nossa prova passada da CETESB. E tem o ciclo de vida lá, tá bom?
O reconhecimento do resíduo sólido reutilizável reciclável como bem econômico de valor social, gerador de trabalho e renda e promotor da cidadania. Resíduo sólido, tá, pessoal? Pode ser considerado um resíduo reutilizável e reciclável se não for rejeito, tá bom? Tem valor econômico e tem de valor social, porque tem pessoas que ganham dinheiro, né? Tem emprego através dos resíduos sólidos, gerador de trabalho. O respeito às diversidades locais e regionais, o direito à sociedade e à informação e o controle social e a razoabilidade e a proporcionalidade. Quando a gente quer memorizar alguns objetivos da Política Nacional de Resíduos Sólidos, como são muitos, né? Eu coloquei aqui alguns, apenas, mas tem mais de 11 objetivos. A gente sempre pega uma palavra difícil, então é fácil de memorizar, acaba sendo fácil. Razoabilidade, proporcionalidade. É praticamente igual a Política Nacional do Meio Ambiente que eu vou falar lá no final da nossa aula. E os instrumentos também da Política Nacional de Resíduos Sólidos, que é mais aí características de uma boa vizinhança, se vocês perceberem mais. Proteção à saúde pública e da qualidade de vida. Olha só, é claro que se eu trabalho com resíduos sólidos que transmitem doença, eu tenho que ter uma boa qualidade ambiental e uma boa saúde pública. Não geração, redução, reutilização, reciclagem e tratamento dos resíduos sólidos. Essa ordem aqui, pessoal, de vez em quando cai essa questão aqui bem basiquinha para vocês em um concurso público. É muito importante vocês saberem essa ordem, tá bom? Começa na não geração, redução, reutilização, reciclagem e tratamento de resíduos sólidos, bem como a disposição final ambientalmente adequada dos rejeitos. Temos o estímulo à adoção de padrões sustentáveis de produção e consumo de bens e serviços, certo? São nossos hábitos de vida diários que têm que ser mais sustentáveis. Adoção, desenvolvimento e aprimoramento de tecnologias limpas como forma de minimizar impactos ambientais. Redução do volume da periculosidade dos resíduos perigosos, obviamente. O incentivo à indústria da reciclagem, tendo em vista fomentar o uso de matérias-primas e insumos derivados de materiais recicláveis e reciclados. Olha só, reciclagem é um tema muito relevante na área dos resíduos sólidos, quando se trata de insumos derivados de materiais recicláveis e reciclados. Vamos falar um pouquinho da reciclagem mais para frente, tá? Gestão integrada dos resíduos sólidos. Esse tema é muito importante e evidente na nossa Política Nacional dos Resíduos Sólidos, a gestão integrada dos resíduos sólidos. A articulação entre as diferentes esferas do poder público, como o setor empresarial, como eu falei anteriormente para vocês, com vistas à cooperação técnica e financeira para a gestão integrada dos resíduos sólidos. Capacitação técnica continuada na área de resíduos sólidos, regularidade, continuidade, funcionalidade e universalização da prestação de serviços públicos de limpeza urbana e de manejo dos resíduos sólidos. Se vocês lerem um pouco mais aprofundada a Política Nacional dos Resíduos Sólidos, tem uma parte um pouco burocrática, tá, pessoal, que ele trata principalmente sobre essa prestação de serviços públicos de limpeza urbana. E vocês precisam compreender isso, porque ele trata aí, por exemplo, de quem vai fazer essa limpeza pública no município. Ele pode fazer no estado todo, só aquela empresa? Vai fazer só naquela comunidade? Tudo isso é falado na Política Nacional de Resíduos Sólidos, tá bom? E existem algumas disposições preliminares, certo? Que é para vocês observarem isso que eu acabei de falar para vocês em relação à gestão integrada dos resíduos sólidos, para vocês compreenderem em como se circula, né? E como contorna a Política Nacional de Resíduos Sólidos. No artigo 9, fala que na gestão e gerenciamento de resíduos sólidos deve-se observar a seguinte ordem de prioridade: não geração, redução, reutilização, reciclagem, tratamento dos resíduos sólidos e disposição final. Não esquece de aprender esta ordem, ok? Cai questão pedindo a ordem, tá bom? Da disposição final ambientalmente adequada dos resíduos. O artigo 10 fala que incumbe ao Distrito Federal e aos municípios a gestão integrada dos resíduos sólidos. Olha só. Todo mundo tem que fazer a sua gestão integrada. O Distrito Federal e os municípios, gerado nos respectivos territórios, sem prejuízo às competências de controle e fiscalização dos órgãos federais e estaduais do CISNAMA, bem como da responsabilidade do gerador pelo gerenciamento de resíduos.
Olha só, mais um pouco sobre a gestão integrada de resíduos sólidos no nosso artigo 11. Observadas as diretrizes e demais determinações estabelecidas nesta lei e em seu regulamento, incumbe aos Estados promover a integração da organização, do planejamento e da execução das funções públicas de interesse comum relacionadas à gestão dos resíduos sólidos. Planejamento, execução das funções públicas de interesse comum relacionadas à gestão integrada dos resíduos sólidos. Ou seja, existe todo um debate sobre como vai ser feita essa coleta seletiva nessa região, nas regiões metropolitanas, nas aglomerações urbanas e micro-regiões, que é um debate aí bem sério dentro da Política Nacional de Resíduos Sólidos. Controlar e fiscalizar as atividades dos geradores sujeitos a licenciamento ambiental pelo órgão estadual do CISNAMA. A atuação do Estado na forma do caput deve apoiar e priorizar as iniciativas do município de soluções consociadas ou compartilhadas entre 2 ou mais municípios. A União, os Estados, o Distrito Federal e os municípios organizarão e manterão de forma conjunta o Sistema Nacional de Informações sobre Gestão de Resíduos Sólidos. Ou seja, a União, os Estados, o Distrito Federal e os municípios precisam colocar dados e informações dentro de um sistema, certo? Que é chamado Sistema Nacional de Informações sobre Gestão de Resíduos Sólidos. Todo mundo tem que colocar dentro do sistema esses dados. Parágrafo único. Incumbe aos Estados, ao Distrito Federal e aos municípios fornecer ao órgão federal responsável pela coordenação do CNIR todas as informações necessárias sobre os resíduos sólidos sobre sua esfera de competência. Ou seja, todo mundo tem que colocar, certo, dados e informações dentro desse sistema, dentro da sua esfera de competência, ok? Na forma e na periodicidade estabelecidas em regulamento. Ok? Se eu não me engano, é de 3 em 3 meses, que é para ser preenchido o CNIR. Todo mundo tem que colocar lá os seus dados dos resíduos sólidos. Ok? E existe uma classificação dos resíduos sólidos quanto à origem, certo? Que está presente na Política Nacional dos Resíduos Sólidos. Por exemplo, tem diversas atividades que, como posso dizer para vocês, que produzem resíduos. E eles serão classificados de acordo com essas atividades. Como, por exemplo, resíduos domiciliares, originários de atividades domésticas em residências urbanas. Resíduos de limpeza urbana serão os originários de varrição, limpeza de logradouros e vias públicas. Resíduos sólidos urbanos serão os resíduos domiciliares e resíduos de limpeza urbana. Resíduos de estabelecimentos comerciais e prestadores de serviços, resíduos de serviços públicos de saneamento básico, resíduos industriais, tá bom? Que são de processos produtivos, instalações industriais, os resíduos de serviços de saúde, resíduos de construção civil, olha só como é de acordo com a atividade, resíduos agro-silvo-pastoril, de serviços de transporte, de mineração. E também tem dentro da Política Nacional dos Resíduos Sólidos a classificação dos resíduos quanto à periculosidade, como os resíduos perigosos, que são aqueles que têm características de inflamabilidade, corrosividade, reatividade, toxicidade, patogenicidade, carcinogenicidade e teratogenicidade e mutagenicidade. De vez em quando cai, certo, algumas características que pedem dos resíduos perigosos. Tá aqui as características, tá? Apresenta significativo risco à saúde pública e à qualidade do meio ambiente. E também são resíduos não perigosos, que são todos os não enquadrados na linha A. São todos que não são resíduos perigosos, né? Os resíduos referidos na linha D do inciso 1 do caput, se caracterizados como não perigosos, podem, em razão da sua natureza, beleza? Composição ou volume ser equiparados aos resíduos domiciliares pelo poder público municipal, tá? Que são os resíduos de estabelecimentos comerciais e prestadores de serviços. Vamos continuar aqui. Existe, como eu falei para vocês, planos de resíduos sólidos, certo? Para todos. Eu tenho que fazer a coleta dos meus resíduos. Você que está assistindo a nossa aula tem que fazer a coleta dos seus resíduos. O seu município, o seu estado, a sua micro-região, a sua comunidade tem que fazer a coleta dos seus resíduos. Ok? Por isso vai haver um estudo para cada certo local. Vai haver o plano de resíduos sólidos,
os planos estaduais de resíduos sólidos, os planos intermunicipais de resíduos sólidos, os planos microrregionais de resíduos sólidos e os planos de resíduos sólidos de regiões metropolitanas ou aglomerações urbanas. Olha só como todo mundo tem que ter resíduos sólidos. Os planos municipais de gestão integrada de resíduos sólidos e o plano de gerenciamento de resíduos sólidos, que são todas as empresas, empreendimentos, atividades e indústrias que executam. Ou seja, todo mundo tem que fazer aí o plano, uma coleta de resíduos sólidos. Todo mundo tem que fazer essa organização, esse planejamento de como vai tratar dos resíduos sólidos. Ok, senhores? Vamos continuando aqui. Como cai na prova, professor? Como cai na prova? Olha só, eu coloquei aqui, eu não vou responder essa questão, é só para vocês verem como é que cai a Lei 12.305, 2010, na prova de vocês. Essa questão foi lá de 2009, se eu não me engano, 2009 ou 2013, da CETESB, para vocês verem como cai a PNRS nessa prova. Ele fala aqui de resíduos radioativos, certo? Estão contemplados quanto a condicionamento, transporte e tratamento. Resíduo radioativo está presente na Política Nacional de Resíduos Sólidos? Não. A documentação da análise do ciclo de vida, olha só. Vamos falar mais para frente sobre o ciclo de vida. Tornou-se obrigatória para produtos de consumo, devendo ser contemplada. E isso vai cair de novo para você. Rejeito e resíduo são termos empregados como sinônimos e são genericamente classificados como lixo? Não, né, pessoal? Mas ele fala lá de conceitos e de rejeito e resíduo, que você tem que saber a diferença. É muito importante de você saber. Beleza? Resíduos são materiais que ainda têm utilidade, podem ser reciclados e reutilizados. Rejeito já foi reciclado, já foi reutilizado, não tem mais nenhum objetivo nele. Então já pode mandar para o aterro sanitário. Será chamado de rejeito. A logística reversa, outro tema que nós vamos falar mais para frente, para vocês verem aqui que eles falam também. Logística reversa torna-se obrigatória para os resíduos de embalagem dos produtos industrializados que devem retornar à planta onde foram fabricados. Você tem que entender aí como funciona a logística reversa. Destinação final e disposição final não são empregados como termos sinônimos, devendo ser observada a correta aplicação de cada termo. Destinação final e disposição final também são diferentes, tá? Basicamente, um pertence ao rejeito e outro pertence ao resíduo. Tem o mesmo conceito. Um vai para a destinação final, que não tem mais utilidade, aqueles resíduos que não têm mais utilidade, que são os rejeitos, certo? E outros que ainda têm utilidade, vai para outra destinação final, ok? Esse é o jeito que cai a Política Nacional de Resíduos Sólidos. Bora aqui. Bora falar sobre compostagem rapidinho, que geralmente esses temas atuais, né, de resíduos sólidos caem. Bora lá. O que é compostagem, professor? A compostagem é um processo natural de decomposição de matéria orgânica com restos de alimentos e plantas por micro-organismos. A sua comunidade, provavelmente, caso você esteja assistindo essa aula, deve ter hortas comunitárias, hortas da sua casa mesmo, que você faz todo esse ciclo, ok? Onde é trabalho feito por micro-organismos que convertem os resíduos em compostos, que pode ser transformado em fertilizantes orgânicos, ok? Como é feito esse ciclo dessa matéria orgânica? Como vocês podem ver aqui, existe a refeição que você está comendo lá na sua casa. Ele vai virar um resto alimentar. Em vez de você mandar para o lixo, você vai criar a sua pilha de compostagem no recipiente. E claro, pessoal, existe alguns resíduos apenas que você pode jogar para fazer compostagem. E essa pilha de compostagem ela pode ser transformada em um adubo orgânico, que é também chamado de corretivo orgânico. Pode ser colocado como fertilização nas suas plantas e automaticamente essa fertilização vai criar novas plantas, para a geração de tomate, para a geração de cenoura e outros alimentos. Ok? Essa é uma forma adequada, é a compostagem. Os resíduos orgânicos da sociedade, como restos de alimentos, varrição de praça e poda de árvores, contêm muitos nutrientes valiosos. Além de alimentos, pessoal, existem
outras variáveis que também você pode colocar dentro de uma pilha de compostagem. No entanto, esses nutrientes são frequentemente perdidos quando esses resíduos são descartados em lixões ou aterros sanitários. É o que você joga no seu lixo, beleza? Ao mesmo tempo, a agricultura precisa de grandes quantidades de fertilizantes para compensar a perda de nutrientes causados pelo uso intensivo do solo. Compostagem. A compostagem, isso que eu já falei, né? Acabou vindo repetido aqui, perdão, pessoal. Olha só. Materiais secos, marrom, fonte de carbono. Aqui são os materiais que trabalham, certo? Para uma excelente produção de matéria orgânica, de fertilizante, por exemplo, dentro de uma compostagem. Beleza? Fontes de carbono que você pode colocar dentro da sua compostagem, materiais secos e fibrosos de vegetais, tais como palhas, serragem, cinza, cupinzeiro, capim, folhas secas, serragem, cinza, certo? Outros materiais secos e ricos em carbono. E isso dá mais uma qualidade para a sua pilha de compostagem, da sua composteira. E o que você pode colocar dentro da sua pilha de compostagem para você fazer compostagem? Estercos de boi e outros animais, porque são ricos em nitrogênio. Cama de animais como galinha ou outros, restos frescos de peixes, folhas frescas e tenras que dá para rasgar facilmente com a mão, folhas de leguminosas, certo? Outros materiais secos e ricos em nitrogênio. Existe uma pilha, certo? Como se fosse um prédio. Vamos interpretar desse jeito, para você colocar dentro da sua composteira. Primeiro você coloca a pilha de capim, a palha de capim, né? Depois você coloca material verde, depois camada de terra e o esterco, material seco, material verde, tudo isso para o seu produto final chegar a ser com uma boa qualidade, né? Tem todas essas linhas que você tem que seguir, ok? E tem fatores dentro da sua composteira que você precisa ter atenção, como a temperatura, a aeração, o teor de umidade, relação de carbono e nitrogênio, tudo isso é importante dentro da tua composteira que você tem que ficar monitorando. Então você pode colocar grãos e sementes, raízes, frutas, legumes, verduras, casca de ovos, tudo isso você pode colocar dentro da sua composteira. E você colocar, claro, frutas estridentes, né, frutas cítricas, alimentos cozidos, flores e ervas aromáticas. Você coloca muito pouco. Não colocar, certo? Temperos fortes, arroz, limão, massas e pães, laticínios, fezes, óleos e gorduras. Isso você não coloca dentro da sua composteira, ok? Agora bora falar sobre a economia circular, um tema relevante aí atual para gente que faz concursos da área ambiental. O que é economia circular, professor? A economia circular, ela busca reduzir o desperdício promovendo a reutilização e a reciclagem de materiais para manter ciclos sustentáveis de produção. Basicamente, pessoal, a economia circular é um acondicionamento adequado do seu produto, passando por reutilização e reciclagem desses materiais. Ok? Como, por exemplo, temos aqui um produto, certo? Vamos imaginar uma bolsa velha aqui, ok? Com exemplo para você entender melhor. Uma bolsa velha. Tem toda uma concepção, vai passar por transformação, por uma retransformação daquela bolsa, ela vai se transformar em outro produto e vai ser distribuído novamente, certo? E ele pode ser utilizado, ele pode ser reutilizado e reparado. E aí ele vai ser recolhido também para reciclagem, ok? Prioriza a eficiência no uso dos recursos, minimizando extrações e impactos ambientais. Olha só, existe aqui princípios, pessoal, de economia circular, certo? Se a gente aprofundar um pouquinho mais sobre a economia circular, a gente vai conseguir entender melhor. Princípio 1, preservar e aprimorar o capital natural, controlando estoques finitos e equilibrando os fluxos de recursos renováveis. Otimizar o rendimento de recursos, fazendo circular produtos, componentes e materiais em uso no mais alto nível de utilidade o tempo todo, tanto no ciclo técnico quanto no ciclo biológico. Tem toda a participação de todo o ciclo produtivo é a economia circular.
Princípio 3. Estimular a efetividade do sistema, revelando e excluindo externalidades negativas desde o princípio. Olha só, pessoal, como todo mundo participa da economia circular, ok? Existe toda aquela relação dos produtos, o biogás, regeneração, agricultura, coleta, extração de matérias-primas bioquímicas, todo mundo que participa disso está participando da economia circular, ok? Tem todo um estudo aprofundado sobre isso. Mas, basicamente, uma reciclagem, uma reutilização é a economia circular. Faça mais questões sobre isso, ok? Olha só, mais uma imagem aqui para vocês entenderem como existe aqui manufatura, a produção do seu produto, ele é distribuído, ele é utilizado, certo? Automaticamente você vai fazer um reuso em outra forma ou um reparo, dependendo da sua mentalidade de reutilização de resíduos. Depois ele vai para reciclagem, certo? Depois ele pode voltar para o seu fabricante através da logística reversa, que já já a gente vai aprender sobre isso. Ok, pessoal? E tem toda uma camada aí subnichada, voltada para toda essa distribuição, a economia circular, que inclui também habilidades, empregos, crescimento de negócios e uma resiliência. Okay? É todo um estudo de início aprofundado até o fim. Isso é economia circular, é ser sustentável da pontinha do cabelo até a pontinha da unha do teu pé, ok? Bora lá. Coleta seletiva, senhores. Coleta seletiva, o que é, professor? A coleta seletiva é um sistema de recolhimento de resíduos que separa de materiais recicláveis. O papel, plástico, vidro e o metal do lixo comum. Olha só como vocês podem ver nas imagens. Metal, plástico, papel e orgânico. É essa subdivisão desses resíduos de acordo com a cor. Essa prática facilita o processo de reciclagem e contribui para a redução do impacto ambiental. A coleta seletiva é aquela coleta feita em qualquer empresa que você sai, você vê aqueles recipientes, né, coloridos. Isso é coleta seletiva. Como vocês podem ver aqui, olha, existe todo um destino, o que é papel, o que é plástico, o que é vidro, o que é metal, dentro da sua empresa. Ok? Lixos úmidos não podem entrar, certo? Esses resíduos que são úmidos não podem estar dentro da coleta seletiva porque ele passa a não ser reciclado. Papel de escritório, papelão, caixas gerais é papel. Cadernos, cartão, plástico, sacos, disquetes, embalagens de margarina e etc. Vidros, garrafas de bebidas, frascos em geral. Metais, latas de alumínio, refrigerante de cerveja, etc. Ok? E existe aqui também, além dessas cores, tá, pessoal, desses recipientes de metal, plástico, existe outras diferentes cores para cada tipologia de resíduo sólido, certo? Como lâmpadas fluorescentes, pilhas e baterias, pneus, óleos de cozinha, medicamentos, tudo isso tem que ser separado, ok? Olha só, como existe toda uma preparação, certo? Para fazer aí uma coleta seletiva adequada dos seus resíduos. Você que é profissional de meio ambiente, consultor ambiental, vai fazer todo o diagnóstico, certo? É isso que é feito pelas empresas, pessoal. O plano de gerenciamento de resíduos sólidos, certo? Ele vai aplicar o diagnóstico, ele vai estudar, certo? Como esse resíduo é coletado, beleza? Como ele é transportado, como ele é disposto adequadamente, ok? Ele vai aplicar metodologias de sustentáveis dentro da sua empresa, como a coleta seletiva. Ele vai estudar, certo? Ele vai estudar aí se esse procedimento que ele aplicou é eficiente, beleza? Ele pode mandar também os resíduos da sua empresa para um centro de reutilização de resíduos, um centro de reciclagem, como vocês podem ver aqui. E existe, todo mundo tem que participar disso. Ok? Muito legal isso aqui, feito pela Sempre. Muito legal essa figura aqui, né? Vamos falar aqui sobre logística reversa. Logística reversa é um tema muito atual também. São temas que sempre caem quando fala de resíduos sólidos, não é mesmo?
que é logística reversa? A logística reversa também engloba a coleta e o retorno de produtos descartados pelos consumidores como embalagens, visando a redução de impacto ambiental e a promoção da sustentabilidade. Pessoal, olha só, bora entender aqui uma logística reversa, bora pegar como exemplo o agrotóxico. O agrotóxico, ele vem em recipientes, ok? E esse recipiente não tem como descartar ele na natureza. Ele pode voltar para a sua indústria. Aí será feita a limpeza, a manutenção daquele recipiente, ok? E será colocado novamente aquele agrotóxico naquele recipiente. Isso é uma logística reversa. É o produto que volta para o seu processo produtivo. Olha só, indústria, ele é distribuído, vai para venda varejo, vai chegar em mim, que é o que eu vou utilizar o agrotóxico, né? Depois ele vai ser coletado pela indústria, ok? Ele pode ser coletado pelo fabricante, ele vai reciclar e vai voltar para ele novamente pela indústria. Ok, pessoal? E todos nós precisamos cumprir com a logística reversa. Principalmente grandes empresas, áreas de fazenda, área rural, né? Fabricantes, importadores, distribuidores e comerciantes, consumidores do poder público. A Política Nacional de Resíduos Sólidos define a responsabilidade compartilhada pelo ciclo de vida do produto. Isso passa a ser algo obrigatório, como a logística reversa, o ciclo de vida, tudo isso você tem que saber se você tem uma empresa. Cada dos participantes tem responsabilidade diferente, mas de igual importância. Ok? Vantagens. Existem vantagens para quem aplica a logística reversa dentro da sua empresa. Ok? Demonstrar ao consumidor responsabilidade ao ESG. Você que aplica a sustentabilidade dentro da sua empresa, você vai ser bem visto dentro dos seus clientes. Atender o requisito legal, cumprimento da legislação ambiental. Incentivar a participação de consumidores em iniciativas relacionadas à gestão de resíduos e economia circular. Existem desafios, claro, né, pessoal, quando o empresário aplica a logística reversa dentro da sua empresa, como adequação frente às diferentes realidades e desafios para a logística reversa no Brasil, e gestão ambientalmente adequada, desde a conscientização dos consumidores até a separação e destinação de embalagens após o consumo. Existe, pessoal. Todo mundo tem que trabalhar para a logística reversa. E a gente tem que preparar todo mundo. É um desafio, né? Dessa preparação dos consumidores, da parte produtiva, do final, da destinação, da separação. É o desafio. Agora a gente vai falar sobre o ciclo de vida. Outro tema relevante para quem vai fazer aí o nosso concurso da Companhia Ambiental do Estado de São Paulo é 17. Temos 10 dias aí, tá? Assistam aí essa revisão várias vezes, porque com certeza vai ter aí na nossa prova. O que é o ciclo de vida? O ciclo de vida do produto refere-se à avaliação do impacto ambiental de um produto ao longo de todas as suas fases, desde a extração da matéria-prima até o descarte. O que é o ciclo de vida, professor? Vamos supor o computador que você está utilizando para assistir minha aula aí, no YouTube. O seu notebook, a sua TV, não sei de onde você está assistindo, ok? Mas vai ter uma hora que lá dentro da empresa grande ele vai sair de rota, ok? A sua marca, a marca do seu, como posso dizer, do seu produto, né? Ele vai sair de rota e vai aparecer um mais avançado. A sua TV de plasma vai aparecer uma TV, certo? Uma TV LED 4K, Ultra HD. Automaticamente vai ter uma hora que aquelas TVs LCDs, TV de plasma, vão sair de rota. Mas vai sair tão de rota que só que aquela empresa já vai ter produzido aquele produto que já saiu de rota. E o que ele vai fazer com esse produto? E agora? Por isso, é importante a gente se precaver quanto ao ciclo de vida dos produtos. Isso tudo tem que ser estudado. Esse conceito visa minimizar o impacto negativo, promovendo práticas sustentáveis durante a produção, a distribuição, o uso e a disposição final do produto. Qual a importância da análise do ciclo de vida? Olha só, pessoal, como eu falei do nosso produto aqui.
O produto, a gente produziu a nossa TV LCD. Aí ele vai lá no pico, fica uns anos lá. Vai crescer, vai entrar sua maturidade, mas vai ter uma hora que vai aparecer produtos mais sofisticados. E ele vai estar em declínio porque é um produto antigo. Ok? E a gente tem que saber como tratar desse produto. Por isso, monitorar e analisar constantemente o ciclo de vida dos produtos é crucial para o sucesso comercial e financeiro de uma empresa. Ok? Reduz impactos negativos, é eficiente nos recursos, tomada de decisões sustentáveis, design sustentável, racionalidade dos produtos. Tudo isso tem que ser estudado para a gente não abre aspas. O que é que eu vou fazer com esse produto agora? A gente tem mais de 1 milhão de produtos de TV LCD. Entendeu, senhores? Como cai? Como cai na prova aí para vocês esses temas? O conceito de ciclo de vida tem se estendido para além de um simples método para comparar produtos, sendo atualmente visto como uma parte essencial para conseguir objetivos mais abrangentes com a sua estabilidade. Ele fala que o ciclo de vida, pessoal, quando você fala de ciclo de vida, você tem que entender um pouco aprofundado, tá? Unidade funcional, interpretação, análise de inventário e avaliação de impactos ambientais. Interessante essa questão, né? Definição dos objetivos, unidade funcional, análise de inventário e avaliação de impactos ambientais. Comprometimento de auto-administração, análise de inventário e avaliação de impactos ambientais. Olha só, como existe todo um estudo de todo um processo produtivo acerca do ciclo de vida. É como cai no teu concurso público. Comprometimento de auto-administração, interpretação, análise de inventário e avaliação de impactos ambientais. Existe aqui aquela nossa questão anterior que a gente fez da Política Nacional de Resíduos Sólidos, fala aqui do ciclo de vida do produto. Tornou-se obrigatória para produtos de consumo, deve ser contemplada a cadeia produtiva, desde a extração das matérias-primas até a disposição final dos resíduos. Olha só. Qualidade do ar. Qualidade do ar, um tema também atual, porque a gente passa por mudanças climáticas no nosso mundo. Vamos falar do aquecimento global e efeito estufa mais para frente, mas você tem que aprender sobre qualidade do ar. A qualidade do ar, para a gente compreender a qualidade do ar, a gente tem que entender que existem diversas camadas na nossa atmosfera, como a troposfera, como a estratosfera, a mesosfera, a termosfera e a exosfera, certo? A exosfera é a camada mais alta da nossa atmosfera. Olha só aqui na imagem. Exosfera, depois vem a termosfera, onde você vê os satélites, mesosfera, onde você vê os cometas, depois a estratosfera, que é onde chega os nossos mísseis, mísseis? Até me esqueci do nome para isso, olha. Não sei se é míssil, enfim, chega na estratosfera. E a troposfera, onde você está vendo daí da sua casa, as suas nuvens, ok? É a troposfera. E existe aí, dentro de cada camada da nossa atmosfera, mudanças climáticas, como posso dizer para vocês também, componentes químicos dentro de cada camada dessa. Condições específicas. Por exemplo, bora começar lá por baixo, pela nossa troposfera. As condições climáticas acontecem na camada inferior da atmosfera, chamada troposfera. Essa camada se estende até 25 km do solo no Equador e aproximadamente 10 km nos polos. Já a estratosfera chega a 50 km do solo. A temperatura vai 60 graus Celsius negativos. Olha só, são especificidades de cada camada da nossa atmosfera. A estratosfera contém ozônio, um gás que absorve os prejudiciais raios ultravioletas do Sol. É na estratosfera, certo, que contém o ozônio e o gás que absorve os prejudiciais raios ultravioletas do Sol. Hoje a poluição está ocasionando buracos na camada de ozônio. Mesosfera é o topo da nossa mesosfera, fica a 80 km do solo, especificidades, tá? Vai subindo. É muito fria, com temperatura abaixo de 100 graus Celsius negativos. A parte inferior é a parte mais quente porque absorve o calor da estratosfera. Termosfera, cerca de 400 km acima da Terra. É a camada mais quente, uma vez que as raras moléculas de ar absorvem a radiação do Sol. A temperatura do ar no topo chegou a 2.000 graus Celsius. Muito frio lá em cima, né? É muito alto. E a exosfera fica
a 900 quilômetros acima da Terra. Ixi, pessoal, muito lá em cima, muito lá em cima. O ar é muito rarefeito e as moléculas de gás escapam constantemente para o espaço. E também, pessoal, quando a gente estuda sobre qualidade do ar, a gente tem que estudar os componentes químicos e tóxicos que causam a poluição do ar. Não é mesmo? Como o metano, o dióxido de nitrogênio, o dióxido de carbono, os CFCs, que são os clorofluorcarbonos, o próprio ozônio. Você tem que estudar isso e as especificidades de cada componente desse. Por exemplo, o dióxido de carbono, que é o nosso CO2, responsável por cerca de 60% do efeito estufa, cuja permanência na atmosfera é de pelo menos centenas de anos. Por isso, a gente não pode produzir muito dióxido de carbono, tá? O dióxido de carbono é proveniente da queima de combustíveis fósseis. O CNH4, que é o metano, que o principal produtor de metano são os bois, as vacas, tá? É bom evidenciar isso. Responsável por 15 a 20% do efeito estufa, é componente primário do gás natural, também produzido por bactérias do aparelho digestivo do gado. Não é gato não, é gado. E o aterro sanitário. Ok? O dióxido de nitrogênio, 9% do efeito estufa, tem outros componentes como o óxido nitroso, o óxido nítrico, também participam na sua composição da liberação de gases poluentes, liberado por micro-organismos no solo, por um processo denominado nitrificação. Existe todo um estudo aprofundado sobre isso. E os CFCs, que são responsáveis por 20% do efeito estufa, que são chamados de clorofluorcarbonos, são utilizados na nossa geladeira, tá, pessoal? Olha só que curiosidade. Dentro da geladeira tem clorofluorcarbono que causam a poluição do ar. E o ozônio, que contribui com 80% do aquecimento global. O ozônio é um gás formado na baixa atmosfera sob o estímulo do solo a partir de óxido de nitrogênio. Ok? E aqui, pessoal, nessa parte existe, certo, estudos mais aprofundados sobre como vai chegar, como sai de fontes atmosféricas a fumaça, material particulado. Vamos imaginar aquela indústria, certo? Aquela indústria que vai liberar ali da sua chaminé um ar. E como será que esse ar vai sair daquela chaminé? Aquela fumaça. Como vocês podem ver na nossa imagem aqui, olha. Existem diversos formatos de como esse ar vai sair. Esse ar não, professor. Esse material particulado, essa fumaça, vai sair. Como ele vai se formalizar? É chamado especificamente cada procedimento desse. Por exemplo, esse formato aqui é chamado de looping. Esse formato aqui é chamado de cone. Esse aqui vai ser o fanning, o loft, fumigation e o trapping. E isso tudo vai depender da temperatura que está acima ou abaixo, os ventos. Cada procedimento desse, cada ponto desse tem uma especificidade. Bora aprender aqui um pouquinho? Configura-se como um lápis hatch superadiabático na atmosfera, ocorre em dia ensolarado, céu limpo e ventos fortes. O looping, tá, pessoal? Ocorre em céu encoberto de ventos tipicamente fracos a moderados. Os poluentes são conduzidos a uma distância moderada. É o cone. É observadas à noite e próximas ao amanhecer com ventos fracos e céu claro. Tal condição propicia a formação de uma cama estável e propícia ao solo. É o fanning. Temperatura do gás ser maior que o ambiente, acima e abaixo. Olha só como a temperatura está relacionada a isso. O poluente pode subir, mas terá dificuldade para descer. Olha só. É o loft. Temperatura do gás seja maior que a de cima e abaixo do ponto de emissão. O poluente mais denso não poderá subir, todavia poderá eventualmente descer, atingindo o solo. A nossa imagem aqui é o fumigation. Combinação de fumigation e loft. Esses dois aqui, vai para cima e para baixo, né? Existem inversões abaixo e acima da fonte emissora. É o trapping. Ok, pessoal? Nosso trapping aqui. Como cai na prova, professor? Aqui, como vocês podem ver, ele deixou específico, né? Existe uma resolução específica
de São Paulo que trata da política estadual de mudanças climáticas, que você tem que aprender, tá bom? 30% das emissões de dióxido de carbono relativas a 2005 e 2015, 20% das emissões de monóxido de carbono. Existe um estudo dentro dessa lei que trata provavelmente aí de uma porcentagem específica relacionada a dióxido de carbono. Olha só outro exemplo aqui. A chuva ácida é uma das principais consequências da poluição do ar, sendo causadas pela emissão de dióxido de carbono, óxido de enxofre de nitrogênio, óxido ferroso, monóxido de carbono, dióxido de carbono e monóxido de carbono. E aí? Você tem que saber. Olha como cai na prova. Vamos aprender aqui sobre a Política Nacional dos Recursos Hídricos, tá bom? A nossa Política Nacional dos Recursos Hídricos é a nossa Lei 9.433. Vamos saber um pouco mais sobre ela. Existem fundamentos da Política Nacional de Resíduos Sólidos já. Fundamentos da Política Nacional dos Recursos Hídricos, tá? Que é basicamente boa vizinhança com a água, ok? Lá em cima foi com os resíduos sólidos, agora é com a água. Você tem que tratar a água bem. A água é um bem de domínio público, ok? Todo mundo tem direito à água. Fundamentos. A água é um recurso natural limitado, dotado de valor econômico. Você não pode utilizar água, por isso que eles aplicam que não pode jogar água fora. Por isso é um recurso natural limitado, não ilimitado, dotado de valor econômico. Você paga pela sua água, ok? Em situações de escassez, o uso prioritário dos recursos hídricos é o consumo humano e a desicitação de animais, certo? Consumo humano e desicitação de animais. A gestão dos recursos hídricos deve sempre proporcionar o uso múltiplo das águas. Não vai esquecer desses fundamentos aqui, tá bom? A bacia hidrográfica é a unidade territorial para a implementação da Política Nacional de Recursos Hídricos e a atuação no Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos. Existe, assim como a Política Nacional de Recursos Hídricos, assim como na Política Nacional de Resíduos Sólidos, existe também um sistema, certo? Que é o de gerenciamento de recursos hídricos. E a gestão dos recursos hídricos deve ser descentralizada e contar com a participação do poder público, dos usuários e da comunidade. Descentralizada, ok? Descentralizada. Às vezes eles colocam lá na questão centralizada. Aí te quebra, né? Objetivos da Política Nacional de Resíduos Sólidos. Assegurar a atuais e futuras gerações a necessária disponibilidade de água em padrões de qualidade adequados aos seus respectivos usos. Disponibilidade adequada em padrões de qualidade adequados. A utilização racional e integrada dos recursos hídricos, incluindo o transporte aquaviário, com vistas ao desenvolvimento sustentável. Olha só a relação do transporte aquaviário. É para te ajudar na memorização, tá? Transporte aquaviário e desenvolvimento sustentável. A prevenção e defesa contra eventos hidrológicos críticos de origem natural ou decorrentes do uso inadequado de recursos naturais. Incentivar a promover a captação, a preservação e o aproveitamento de águas pluviais. É o aproveitamento de água da chuva, tá? Instrumentos da Política Nacional dos Resíduos Sólidos. Temos os planos de recursos hídricos, o enquadramento dos corpos de águas em classes, a outorga de direito de recursos hídricos, a cobrança pelo uso dos recursos hídricos, a compensação dos municípios, o sistema de informação sobre os recursos hídricos. Assim, pessoal, para memorização, eu acho a Política Nacional de Recursos Hídricos a mais fácil de todas, depois da Política Nacional de Educação Ambiental. São fáceis, fácil de compreender, ok? E são curtos. A cobrança pelo uso dos recursos hídricos que você tem que saber. Vamos colocar um exemplo aqui, o poço da sua casa. Lá o poço subterrâneo, certo? Você tem que pagar por ele porque você está utilizando a água natural. A água lá da nossa superfície terrestre, do subsolo. Você tem que pagar por isso, porque é água. É água, valor econômico, lembra? Reconhecer a água como bem econômico e dar ao usuário uma indicação do seu valor. Sempre, eu vou falar aqui para vocês, mas sempre lembrando do nosso poço, tá bom? E incentivar a sinalização do uso da água,
obter recursos financeiros para o financiamento de programas de intervenções contemplados no plano de recursos hídricos. Serão cobrados os usos de recursos hídricos sujeitos à outorga. O poço, caso você tenha na sua casa, tem que ter outorga, ok? Na fixação dos valores a serem cobrados pelo uso dos recursos hídricos, deve ser observados, dentre outros, as derivações, as captações e extrações de água, o volume retirado e seu regime de variação. Todo o seu poço, você vai utilizar uma quantidade de água diária ali, né? É uma derivação, uma captação. Isso vai ser estudado para determinar a tipologia de outorga que você vai emitir no seu órgão ambiental, ok? Nos lançamentos de esgoto também tem que ter aí outorga de recursos hídricos e demais resíduos líquidos ou gasosos, o volume lançado e seu regime de variação e as características físico-químicas, biológicas e toxicidade do afluente. E existem infrações e penalidades caso você não obedeça, certo? E imita a sua outorga de recursos hídricos ou até mesmo faça algo de forma inadequada com a água. Constitui infração das normas de utilização de recursos hídricos superficiais e subterrâneos. Olha só. Aqui chega a ser lógico. Derivar ou utilizar os recursos hídricos para qualquer finalidade sem respectiva outorga. Tu tem que ter outorga de recursos hídricos. É um bem econômico. Ok? Isso tem que ser monitorado. Porque você não pode ficar desperdiçando água para onde você quiser. Por isso, tem que ter outorga de recursos hídricos. Se você não tiver, você estará cometendo uma infração. Iniciar a implantação ou implantar empreendimento relacionado com a derivação ou utilização de recursos hídricos superficiais subterrâneos que impliquem na alteração de regime, quantidade e qualidade dos mesmos sem autorização do órgão competente. Ou seja, se você não tiver outorga, ok? Basicamente é isso que ele está falando. É igual ao nosso primeiro parágrafo. Okay? Qualquer empreendimento que esteja utilizando água superficial ou subterrânea sem qualquer autorização do órgão competente, infração. Utilizar dos recursos hídricos ou executar obras e serviços relacionados com os mesmos em desacordo com as condições estabelecidas na outorga. Quando você emite a outorga de recursos hídricos, você emite um documento, né? E esse documento tem condicionantes que você tem que seguir. Obrigações que você tem que seguir. Se você não seguir essas condicionantes, certo? Fora dessa autorização, você estará cometendo aí infração. Perfurar poços para extração de água subterrânea ou operá-los sem a devida autorização. Fraudar poços para extração de água subterrânea ou operá-los sem a devida autorização. Fraudar as medições de volumes de águas utilizados ou declarar valores diferentes dos medidos. Por quê, pessoal? Existe tipologia de outorga de recursos hídricos. E essas tipologias de outorgas, elas são baseadas de acordo com o volume que você coleta naquele corpo hídrico. Entendeu? Se você coletar muita pouca água, com o objetivo de uma dispensa de outorga de recursos hídricos. Agora, já pensou se você está coletando muita pouca água, está falando lá para o órgão ambiental que está coletando muita pouca água, né? Mas, na real, você está coletando muita água. Você está mentindo para o teu órgão ambiental, teu órgão competente de autorização. Você está cometendo a infração. Infringir normas estabelecidas no regulamento desta lei e nos regulamentos administrativos, obstar ou dificultar a ação fiscalizadora das autoridades competentes no exercício das suas funções. Beleza, senhores? Vamos ver aqui como cai na prova a Política Nacional de Recursos Hídricos. Ele fala aqui que relacionado à cobrança pelos dos recursos hídricos, né? O uso para satisfazer a necessidade de pequenos grupos populacionais, o uso que altera o regime e qualidade ou quantidade da água existente no corpo d'água, uso para aproveitamento de processos hidrelétricos, extração de água de aquífero subterrâneo. Isso são as atividades que necessitam de outorga de recursos hídricos. Essa questão, ela está pedindo para você quais são as atividades que necessitam da outorga de recursos hídricos, ok? Está presente na Política Nacional de Recursos Hídricos, que você pode ler também. Agora vamos falar sobre tratamento de efluentes. Professor, tratamento de efluentes é o tratamento do esgoto, que passa por diversas etapas para virar uma água potável novamente, para ser disposto de forma ambientalmente adequada em um corpo hídrico. O esgoto é tratado e ele volta para o rio, certo? E existem processos específicos dentro do tratamento de esgoto.
que é classificado como tratamento preliminar, tratamento primário, tratamento secundário e tratamento terciário, certo? O tratamento preliminar dentro dele tem o gradeamento e a deserenação. No tratamento primário tem o decantador e o flotador. No tratamento secundário tem lagos e lagoas facultativas, que tem diversas classificações, que a gente vai aprender um pouquinho cada uma, tá? O tratamento terciário é bastante raro, remove nutrientes, patogênicos e compostos orgânicos são biodegradáveis e metais pesados. Tratamento preliminar. O tratamento preliminar, pessoal, quando chega lá na estação de tratamento de água, tratamento de esgoto de vocês, existe grandes resíduos de grandes dimensões e vai passar pelo gradeamento. Isso para prender os resíduos de grandes dimensões. Aí vai passar pela desarenação, que é a caixa de areia. São chamados de processos físicos, tais como peneiramento e sedimentação, presentes no tratamento preliminar. Olha só, gradeamento, sólidos grosseiros de dimensões maiores que o espaçamento entre as barras. Olha só a grade aqui. A desarenação, que é a nossa caixa de areia, que vai passar os resíduos de pouco diâmetro, certo? Aí depois vai medir a vazão na carapacho, ok? Tratamento primário. No tratamento primário existem os decantadores e os flotadores. Existem todos os procedimentos específicos para a gente fazer e retirar mais facilmente esses resíduos da água, ok? E o nosso objetivo no tratamento primário é remover os sólidos em suspensão sedimentáveis. São aqueles resíduos que não saem de jeito nenhum. A gente tem que fazer alguma coisa para tirar aquele resíduo de lá, certo? Porque ele passou na etapa preliminar. Ele era tão pequeno, que passou da etapa preliminar. Além de suspensão, sólidos sedimentáveis, existem também sólidos flutuantes. Decantadores, né, que são tanques de seção circular, como vocês podem ver, ou retangular, dentro dos quais os esgotos fluem com velocidade que permita a sedimentação gradual dos sólidos em suspensão. Nos flotadores, são tanques no interior dos quais os materiais flutuantes, como óleos e graxas, por terem densidade menor que a massa líquida, mantêm na superfície. Quando ele coloca óleos e graxas, pessoal, lembra dos flotadores, tá bom? Porque tem uma densidade menor que a massa líquida. Existem tecnologias específicas para o tratamento de óleos e graxas. Tem que ter um mecanismo específico para isso, como vocês podem ver na nossa imagem. No tratamento secundário, existem tecnologias avançadas para o tratamento dos nossos efluentes. No tratamento secundário, ele tem o objetivo de remover a matéria orgânica dissolvida e a matéria orgânica em suspensão remanescente no tratamento primário. Está relacionado com processos biológicos com o objetivo de acelerar mecanismos naturais de estabilização orgânica. Temos a lagoa de estabilização, certo? Que são sistemas de lagoa de estabilização que compreendem diversas variantes, desde as mais simples a mais sofisticadas do ponto de vista da tecnologia. Então, quanto mais sofisticada a tecnologia da lagoa de estabilização, eles vão determinar o nome. Existem lagoas facultativas, existem sistemas de lagoas anaeróbia, lagoa facultativa, lagoas aeradas facultativas, sistemas de lagoas aeradas de mistura completa, lagoa de decantação. Existe especificidades quanto a cada tipo de tratamento da lagoa de estabilização, ok? No tratamento secundário, remove matéria orgânica dissolvida, ok? Não, perdão, veio repetido esse também? Não, a gente está especificando já no tratamento de efluente. Lagoa de estabilização, o sistema de lagoa de estabilização compreende diversas variantes, desde as mais simples às mais sofisticadas do ponto de vista de tecnologia, como a gente já sabe. Lagoas facultativas, o esgoto afluente entre uma das extremidades e, após decorrer do tempo de detenção, em torno de 15 a 45 dias. Sai na extremidade oposta. Olha só, uma especificidade, 15 a 45 dias. Sistemas de lagoas anaeróbias e lagoas facultativas. Compreende o sistema formado por duas lagoas, uma anaeróbia e outra facultativa. Essa anaeróbia, pessoal, fala de micro-organismos que utilizam oxigênio para trabalhar. Ok? Olha só como essa tecnologia é tão avançada que eles estão utilizando micro-organismos, tá, para comer aquele resíduo, aquele lodo, onde DBO é estabilizada parcialmente.
Lagoas aeradas facultativas correspondem a um processo semelhante ao da lagoa facultativa, entretanto o oxigênio é introduzido na massa líquida por aeradores. Vamos falar mais um pouco aqui, certo? Das lagoas, que veio repetido no nosso slide, tá bom? Tratamento secundário, lodos ativados, é um floco obtido em função da ação de bactérias zoogleias. Olha só, essa parte de lodos ativados cai muito com concurso para vocês, tá bom? Quando se trata de tratamento de efluente, as bactérias zoogleias, as quais produzem uma substância gelatinosa que possibilita sua aglutinação entre si e com outros organismos, tais como protozoários. E claro, na imagem aqui existe toda o seu ciclo de tratamento dos efluentes, passando pela grade, passando para resíduos pequenos, areia, ok? Existe todo para então o esgoto tratado voltar para o rio, como eu falei para vocês. Como cai na prova, professor? Como cai na prova? Olha só, ele fala aqui da resolução com o nome 357, que está relacionado com o enquadramento dos órgãos em classes. É basicamente esgoto. É quanto o esgoto ele deve ter, certo, de componentes específicos para ser lançado no rio. A 357/97. Ele se trata dessa resolução específica. Lançar o efluente porque a falha do Poder Legislativo Federal. Lançar o efluente porque a indústria responde ao órgão local, ou seja, do município onde se situa, o qual não oferece restrição. Existe tudo aqui uma preparação com base na 357. Lançar o efluente porque nitrogênio amoniacal é um parâmetro que não se aplica a resíduos de alimentos. Não lançar o efluente, etc., porque na hierarquia das leis existem várias questões de diversos tipos sobre tratamento de efluentes, tá, pessoal? É muito importante vocês saberem delas, ok? Muito bem, pessoal. Eu queria parabenizar você por ter chegado e finalizado a nossa primeira parte da nossa revisão de véspera. É sinal que você vai ser aprovado nesse concurso da CETESB e também vai ser um analista ambiental. Se você quer firmar isso mesmo, eu aconselho você, então, a assistir a nossa segunda parte, que vai estar na nossa área de membros, tá bom? Então, te espero lá. E claro, né, pessoal, de praxe, deixa o like nesse vídeo, ativa o sininho, tá bom? E se inscreve nesse canal para você receber aí outros conteúdos aí sobre os concursos da área ambiental. A gente vai ficando por aqui. Até mais.